Olá, hoje a gente vai explorar uma ideia que pode virar de cabeça para baixo tudo o que se pensa sobre sentimentos. Já parou para pensar que a alegria, o medo, a tristeza talvez não nasçam na nossa mente, mas sim numa parte muito mais antiga e fundamental do nosso corpo? Pois é, vamos começar com essa provocação. E se os nossos sentimentos, na verdade, não estivessem na nossa cabeça? E se a origem de tudo que a gente sente estivesse espalhada pelo nosso corpo e não trancada no cérebro? Parece estranho, né? Mas fica aqui que essa ideia faz muito sentido. Para a gente entender essa nova perspectiva, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Por séculos, dominou no Ocidente uma ideia muito forte, a de que a mente e o corpo são coisas totalmente separadas. Uma grande divisão mesmo. Essa visão, que ficou famosa com o filósofo Descartes, tratava o corpo quase como se fosse uma máquina, sabe? Um relógio complexo. Já a mente era onde a mágica acontecia. A razão, os pensamentos e, claro, os sentimentos. Nesse modelo, as emoções eram coisa da cabeça, sem nenhuma conexão de verdade com a nossa biologia. Mas aí, lá no século XIX, um psicólogo chamado William James chegou e basicamente virou o jogo. Ele foi um dos primeiros a ter a coragem de dizer: e se a gente estiver entendendo tudo ao contrário? E a inversão que o James propôs é simplesmente genial. Ele disse o seguinte: a gente não corre porque tem medo. A gente sente medo porque corre. Pensa bem, as reações físicas vêm primeiro. O coração dispara, a respiração fica ofegante. A nossa percepção consciente de que tudo isso está acontecendo no corpo, para ele, isso é emoção. Agora, dando um salto para os nossos tempos, o neurocientista Antônio Damasio olhou para o trabalho do James e viu que era brilhante, mas que ainda não era o quadro completo. Estava faltando uma peça-chave nesse quebra-cabeças. O ponto do Damasio era que a teoria do James, apesar de revolucionária, era simples demais. Ela não conseguia explicar, por exemplo, a enorme complexidade dos sentimentos humanos, como o ciúme, a vergonha ou o orgulho, que envolvem muito mais do que só uma reação física. E é aqui que vem a grande sacada do Damasio. Para ele, antes da gente sequer começar a falar de emoção, a gente precisa entender o objetivo número 1 do nosso corpo, que é bem simples: sobreviver. E isso é regulado por um princípio biológico fundamental. O nome desse princípio é homeostase. Parece complicado, mas a ideia é bem tranquila. Pensa na homeostase como o piloto automático do corpo. É o sistema que está ali 24 horas por dia, trabalhando sem parar para garantir que tudo que é essencial para a vida continue em equilíbrio. Temperatura, hidratação, energia, tudo no ponto certo. Quer um exemplo prático? O calor. Se a temperatura do corpo sobe, a gente não precisa pensar: acho que preciso suar agora. Não. O corpo age sozinho. Ele aciona o suor para resfriar a pele e pronto, o sistema volta para o equilíbrio. É um processo vital que acontece o tempo todo sem a gente nem notar. Ok, agora vamos juntar as peças. Como é que essa busca constante por equilíbrio se conecta com as emoções? É aqui que a teoria fica incrível. Damasio propõe que as emoções são, na verdade, as principais ferramentas que o corpo usa para manter essa estabilidade. E essa é a ideia central. Para Damasio, uma emoção não é só um sentimento vago, é um programa de ação. Quase como um software biológico super antigo que foi sendo aperfeiçoado pela evolução ao longo de milhões de anos. É o jeito que a natureza encontrou para a gente reagir rápido a desafios e oportunidades. Tudo para garantir a nossa sobrevivência. Tá, mas o que liga esses programas? Damasio chama de estímulo emocionalmente competente. É o nome técnico, mas a ideia é: qualquer coisa no mundo, um objeto, uma situação, uma pessoa, que a evolução ensinou ao nosso corpo que é importante para a nossa sobrevivência. Vamos voltar para o medo. A visão de um animal perigoso, por exemplo, é um estímulo emocionalmente competente. Ele não nos faz primeiro sentir medo para depois reagir. A reação é imediata. O corpo roda o programa de ação medo. O coração acelera, a adrenalina corre nas veias, tudo para preparar o corpo para lutar ou fugir. A sobrevivência sempre em primeiro lugar. E o mais incrível é que esse programa todo roda de forma automática antes mesmo da nossa consciência perceber o que está acontecendo. O que a gente chama de sentimento de medo é, na verdade, a nossa mente se dando conta de todas essas mudanças que já estão a todo vapor no corpo. Então, no final das contas, o que o Damasio faz de forma brilhante é religar o nosso mundo emocional à nossa biologia mais básica. Da menor irritaçãozinha no trânsito até o amor mais profundo, tudo está conectado. Lá na raiz, há essa missão do corpo de se manter em equilíbrio e simplesmente continuar vivo.
Então, para a gente fechar, fica a reflexão. Se as nossas emoções são ferramentas que o corpo usa para nos dizer como estamos em relação ao mundo, o que será que o seu corpo está tentando comunicar neste exato momento? A resposta pode ser muito mais profunda do que a gente imagina.